Olá, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo e nós vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Pega a sua Bíblia e vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia de estudo, que o Senhor possa nos ministrar. Senhor, até aqui o Senhor tem sido tão forte e tão abençoador para conosco. E pedimos que o Senhor continue derramando da Tua graça. Derrama graça sobre mim, Deus, graça sobre graça, e sobre todos aqueles que ouvem minha voz. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. É importante a gente saber aqui que Jesus estava descendo da montanha. Ele tinha acabado de dar o sermão da montanha e ele encontra um leproso. O leproso, ele era no Israel considerado uma pessoa imunda, uma pessoa que não podia se tocar por causa da enfermidade ser muito contagiosa. E a própria lepra, ela tomou um status de impureza espiritual. E quando Jesus desce do monte, após fazer o sermão dele, e ele cura um leproso, isso também aponta para nós que a palavra nos limpa, nos cura da nossa lepra. A palavra limpa da lepra. A palavra limpa da lepra. E é muito bonito porque a palavra diz aqui que ele chegou e o adorou. Ele o adorou. Com certeza ele teve ações em que ele pode ter se prostrado, ter liberado palavras que exaltavam a Jesus, e logo após ele pediu para Jesus o curá-lo. E aqui Jesus pede algo interessante para ele. Ele pede para ele fazer uma oferta que Moisés ordenou. Essa oferta ela está indicada em Levítico capítulo 14, do versículo 1 ao 13. Era um tipo de oferta que os leprosos faziam após serem restaurados. Havia também um tipo de... Na verdade, também os leprosos, eles chegavam no sacerdote e tinham que ver se não tinha mais lepra. E isso ia servir de testemunho de que ele havia sido curado. Logo após, no versículo 5 ao 13, nós vamos ver a cura do criado de um centurião. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muito virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui a gente vai ver Jesus tendo um relacionamento com um gentio, começando o seu ministério para as nações. Porque o centurião, ele era um oficial do Império de Roma, um comandante de uma centúria,
que comandava 100 soldados. Era uma pessoa muito importante, como eu já disse. Lembra que eu falei sobre o período intertestamentário? Que para você entender as palavras centurião, entender a vida romana ali, você precisa entender como é que foi que Israel chegou a ser conquistada. E o centurião, ele era um comandante de 100 soldados. Então era uma pessoa muito importante. E aqui a gente vê que ele é um prosélito, porque ele conhecia os princípios, conhecia princípios judaicos, de Jesus não poder entrar na casa dele, sendo ele gentil. E o que é um prosélito? O prosélito era alguém que não era do povo de Israel, mas era adepto à religião de Israel. A gente vai ver o Cornélio também sendo um prosélito. Era alguém que fazia as orações, mas tinha restrições contra as áreas do templo. Tanto que tem a área dos estrangeiros, a área dos gentios no templo, porque eles não podiam se achegar em outras regiões do templo. E ele provavelmente, né, era um prosélito, era alguém que era treinado nas coisas da lei mosaica. E Jesus se admira com ele. Jesus se admirou poucas vezes, assim. Mas uma dessas foi com ele, foi com a mulher Sírio-Fenícia. E ele se admirou porque ele entendeu que Jesus tinha autoridade, Jesus tinha soldados. Aqui esse texto vai mostrar para a gente que anjos são espíritos ministradores, conforme o livro de Hebreus vai falar para a gente. Para essa autoridade acontecer, alguém ministrou. Ele até fala, eu mando ir e vai, eu mando fazer e faz. Então a gente compreende aqui, em algum nível, que o Senhor ele enviou um ser espiritual, o Senhor liberou uma palavra, um ser espiritual que leva, que ministra o povo de Deus. A gente tem o intuito de estudar os livros da Bíblia, e quando a gente for estudar o livro de Atos, eu quero falar mais sobre os anjos. Mas os anjos, ele trabalham em prol do reino de Deus. Ele trabalha para os filhos de Deus. Eles estão aninhados a essa árvore chamada Reino de Deus. E a gente viu que o servo dele foi curado mediante a palavra do Senhor. Logo após, a gente vê Jesus chegando à casa da sogra de Pedro. Diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-la. Jesus ele cura a sogra do Pedro. E a gente está vendo aqui uma série de curas porque está mostrando a autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades. Tá? Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou passar para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba. Disse-lhe, mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém, segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. A gente viu Jesus, o Evangelho afirmando a cura sobrenatural de Jesus, mostrando o texto de Isaías que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Ainda existe cura sobrenatural. Deus deseja curar o nosso corpo, Deus deseja curar o nosso físico. Se você tem uma enfermidade, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te toque aí agora. O Senhor toca, coloca a mão sobre essa enfermidade e declare, Senhor Jesus, me cura. Declare sobre essa enfermidade, a enfermidade vai embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você está com dor de cabeça, repreende agora.
coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: dor de cabeça vai embora em nome de Jesus. Se você está com sono, diz: sono vai embora, eu quero continuar aprendendo a palavra. Em nome de Jesus, você tem autoridade, meu irmão, minha irmã. E logo após, a gente vê Jesus provando os discípulos dele. A gente vê um escriba dizendo que queria seguir ele para onde ele for. E Jesus fala que ele não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Como eu já disse, os escribas eles tinham muito prestígio. E ser um escriba garantia que ele tivesse casa, que ele tivesse benefícios e benfeitorias para ele. E Jesus estava falando, ó, se você me seguir, vê só, as raposas, outra hora ele chamou também Herodes de raposas. As raposas têm seus covis e as aves dos céus têm seu ninho. Possivelmente ele estava apontando realmente para os líderes religiosos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E eu quero aqui só tirar um pouquinho, tá? Trazer uma revelação. Jesus não tinha ainda, porque ele não tinha um corpo, porque ele não tinha a noiva. Hoje Jesus tem onde reclinar a cabeça, que é a noiva, que somos eu e você. E voltando aqui para o texto, o outro discípulo disse que queria sepultar o pai. A gente vê aqui Jesus falando uma coisa meio dura, né? Deixe os mortos sepultarem seus mortos e proclame o reino dos céus. Parece uma coisa muito forte, né? Assim, Jesus fala assim, o jovem falou, só quero cuidar do meu pai. Jesus fala, deixe os mortos sepultarem seus mortos. É porque, quando ele fala, cuidar do meu pai, possivelmente esse discípulo ele era um discípulo mais velho. O discípulo mais velho ele era um arrimo de família, ele tinha uma responsabilidade de ficar com os pais até os pais morrerem. Então Jesus está dizendo assim, ó, deixe os mortos sepultarem seus mortos, deixe que outras pessoas cuidem dele. Só que aqui também tem uma revelação espiritual, né? Às vezes a gente no reino quer cuidar de muita coisa, e muita coisa que está morta. E Jesus está falando para a gente, deixe os mortos cuidar dos seus mortos, e faça a minha vontade. Às vezes a gente dá muita desculpa para fazer a vontade do Senhor. Basicamente o que ele estava falando aqui, e Jesus vai usar força, tá? Jesus vai usar a força no sentido força da palavra. Ele vai falar com muita veemência para bagunçar o nosso coração, para mexer com a nossa estrutura. Porque a gente precisa se liberar. Para seguir Jesus, a gente precisa tomar a nossa cruz. Logo após, a gente vai ler no versículo 23 assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quem sabe destino não tem medo do futuro. Quem sabe o destino não tem medo do futuro. Jesus sabia que não era a forma que ele ia morrer. Jesus sabia que ali era uma ação espiritual, que havia uma guerra, uma batalha. Tanto que em outro texto ele vai dizer, cala-te, aquieta-te. Ele vai dar ordem para o mar se aquietar, parar. A gente tem que aprender aqui com Jesus também a acalmar as tempestades do nosso coração. Eu lembro uma vez que a gente estava trabalhando num encontro com Deus. E esses encontros, eles são sempre no meio do mato, em lugares precários, né? E não era diferente com a gente. E começou a chover muito, molhou o espaço em que a gente ministrava as pessoas, a chover, ventar, acabou a luz. E as pessoas lá para serem ministradas, e a gente trabalhando, entrando água, acabando luz. E eu lembro que aquele momento o Senhor me trouxe esse texto da tempestade. Mas chovendo muito forte, gente, muito forte mesmo. Pensa numa chuva. E a gente foi para um espaço de oração. Eu lembro que instruí aos intercessores, vamos dar ordem, vamos começar a declarar sobre esse vento,
sobre essa tempestade. Cala-te, aquieta-te. E a gente começou a liberar ordens. Cala-te, aquieta-te. E eu lembro que tinha uma intercessora lá mais ousada, ela falou assim, e outra, eu quero estrela nesse céu. Eu quero estrela nesse céu. Irmãos, vou dizer para vocês, aquela chuva, depois dessa oração, não demorou 10 minutos, ela cessou. Não demorou mais que isso. E teve estrela no céu. Depois daquela tempestade, a gente teve um céu estrelado. Então, o Senhor, aqui, esse texto, ele tanto é para mostrar a autoridade que Deus tem, que Jesus tem, como também para nos inspirar a ter autoridade, tanto sobre tempestades físicas, sobre situações. Quantas vezes a gente paralisou chuva, paralisou sol? O Senhor quer te dar autoridade, quer mostrar que você também tem autoridade sobre o tempo, sobre os locais, porque você precisa servir. Quando a obra, irmãos, ela vai ser feita, quando é para a obra, por isso estou falando, as nossas orações não podem ser oração de menino. Você não vai ficar falando para a montanha remover e para o mar só para você testar a sua fé. Não. Isso é para um propósito específico. Você remove montanhas quando elas precisam ser removidas. Quando você pode remover, vai lá e remove. Mas quando você precisa que o sobrenatural se mova, aí sim, o Senhor se moverá. Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos esperes, manda-nos para a manada dos porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade encontraram todas essas coisas. E o que contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. E então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Lembra que Jesus falou para não tirar pérolas para os porcos? Segura essa, depois eu volto. A gente viu aqui que Jesus estava atravessando e ele estava indo agora, a gente vê que ele estava indo para Gadara. E lá ele encontra endemoniados, pessoas terrivelmente endemoniadas. Você com certeza já ouviu falar sobre esse endemoniado. E a gente vê depois ele se precipitando no mar, e o mar tinha ficado agitado antes. Aqui mostra pra gente, isso aqui é um pouco maior, tá? Um pouco mais pesado. Mas mostra pra gente também que havia uma situação espiritual agindo no mar para tentar impedir de Jesus chegar naquele lugar. Então, eu quero passar uma chave para você. Às vezes você vai passar por situações que você tem que discernir o quão ela é espiritual e ela está tentando impedir você de alcançar aquilo que Deus tem para você, de você atravessar para outra margem. Porque na outra margem, lembra que eu falei do destino? Na outra margem, você vai chegar no seu destino e você vai libertar pessoas, tal qual Jesus fez. E ele é que liberta esse homem. Os porcos eram animais, como eu disse, imundos para os judeus. E os demônios, até os demônios, irmãos, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles dizem, o que temos contigo? Os demônios, eles adoraram ao próprio Deus, até os próprios demônios reconhecem a glória de Jesus. E eles pedem para ser lançados nos porcos. Então a gente vê aqui uma coisa interessante, que demônio pode possuir animal. Demônio pode possuir animal. Eu já passei uma situação assim. Eu estou igual contador de história, né? Toda hora eu tenho uma situação para contar. Mas teve uma vez que eu estava ministrando, estava fazendo evangelismo na rua. Foi até no Paraguai isso. Estava ministrando e a gente entrou numa rua sem saída.
De repente os cachorros começaram a gritar, a latir tanto, e vindo para cima da gente, mas foi muito diferente. Foi assim, um ataque mesmo. Aí tinha um cachorro no terreno que a gente estava batendo a porta para poder visitar, o cachorro meio que querendo avançar na gente, e eu lembro que naquele momento a gente lembrou de alguns versículos, não lembro se foi esse específico, confesso, mas a gente repreendeu, a gente entendeu que era algo espiritual, a gente repreendeu e cessou aquele ataque ali daqueles cachorros, e quando a gente entrou na casa, houve libertação naquela casa, houve libertação daquelas famílias e elas aceitaram Jesus. Então, assim, conhecer a Bíblia, irmãos. Tem muita coisa que às vezes você vê assim, diante de uma situação espiritual, você está tentando agir na carne, agir de maneira natural. Não espiritualize tudo, mas também não naturalize todas as coisas. Discirna no espírito. Eu lembro que eu falei no início desse bloco que eles eram porqueiros e que eles mandaram Jesus embora e que Jesus falou que não era para jogar pérola para porco. Você vê, Jesus aqui jogou uma pérola, ele abençoou esse povo, né? E a gente vê esse povo pisando em Jesus, mandando Jesus embora. Então, o texto antes fala e depois mostra como é que acontece. E às vezes a gente também manda Jesus embora, sabia? Às vezes com as atitudes que a gente tem, com a forma que a gente se move. E a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus é muito ilustre. Porque às vezes Jesus está mandando o nosso chiqueiro embora e a gente quer ficar segurando os nossos porquinhos por causa do bacon, por causa daquilo que faz bem. Mas Jesus, ele quer mandar todo o demônio embora da gente. Toda situação imunda, toda situação de vergonha e de vexame. Mas a gente quer segurar. E Jesus, ele não vai ficar militando com chiqueiro, não. Jesus não vai morar em chiqueiro, não. Se dentro de nós tiver porcaria, tiver lixo, tiver imundície, o Espírito Santo não vai habitar nesse lugar. E em nome de Jesus, ele quer fazer uma limpeza na gente. Vamos orar. Pai, esse capítulo é um capítulo que inicia falando de um leproso e termina falando de um endemoniado. Senhor, peço que o Senhor nos limpe da nossa lepra. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos, ó Deus, de toda contaminação com o mundo. O mundo, Senhor, nos contamina. Nós queremos ser alvos mais que a neve. Senhor, nós pedimos também que todo o delírio que a febre do mundo tem causado em nós passe, ó Deus. Todo o delírio. Nos tira da nossa cama, levanta-nos da nossa cama, ensina-nos, ó Deus, o ministério dos anjos. Ensina-nos, Deus, a autoridade espiritual. Ensina-nos, ó Deus, que Tu és o Jeová Rafá. Obrigado porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado porque nós somos curados. Obrigado porque o Senhor está nos curando agora. Você pode ser curado agora. Você pode ser curado agora. Receba cura em nome de Jesus. Receba cura agora em nome de Jesus. No teu corpo, nas tuas emoções. Receba cura em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te seguir, deixar os mortos sepultarem os seus mortos. Esse mundo jaz no maligno e nós queremos, Deus, Te seguir, ser um corpo para o Senhor reclinar a cabeça e acalmar tempestades, ó Deus. Ensina-nos a acalmar as tempestades, ó Deus, do nosso coração, tempestades físicas e tempestades emocionais. E liberta-nos, ó Deus, de nós. Liberta-nos de nós. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que permitimos a rapina, a sujeira estar no nosso interior. Porque nós lavamos o copo, mas não limpamos o exterior. E Te pedimos, ó Deus, purifica-nos. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. O próximo vídeo é o capítulo 9. Eu te espero lá. A paz.